Fala família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo e esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, Rio de Janeiro, trazendo o vídeo aí de sexta-feira, sextou, né? O vídeo do dia seguinte, o vídeo da ressaca, da dor de cabeça, o vídeo que a gente tá com a cabeça inchada desse tamanho, né? Depois de ontem. E ontem, cara, não teve como manter a compostura aqui no canal, não teve como ficar calmo, não teve como ficar tranquilo, sem falar palavrões, sem xingar, sem fazer nada, porque, cara, não é possível, cara. Não é possível. Vamos falar de Vasco, vamos levar um papo aqui sobre a partida de ontem, outras informações também que estão surgindo sobre o Vasco da Gama, mas antes de mais nada, peço seu like, seu joinha. Peço que você se inscreva no canal também, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Pessoas aí que você conhece, seus amigos, familiares, parentes, irmão, mãe, pai. Quem você puder compartilhar, eu agradeço para poder impulsionar aí o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Gente, falar aqui rapidinho da partida de ontem, né? Fazer um resumo aqui, porque cara, não é possível. Teve a interferência da arbitragem, teve a interferência da arbitragem, mas o time do Vasco, cara, ele não consegue, cara, matar uma partida, ele não consegue. Eu falei ontem aqui que foram mais de 30 finalizações, eu dei uma exagerada, foram 25, na verdade, né? Enquanto parece que a Chapecoense se deu só só a finalização do gol de falta, eu acho que foi muito. Mas eu acho que a Chapecoense teve umas 3 ou 4 finalizações no jogo inteiro. E o Vasco só consegue colocar uma bola para dentro do gol, cara. Eu tô vendo um monte de gente falando aí, porra, pra ter calma com o Brenner, que ele tá fora de forma e tal. Cara, mas o Brenner perdeu gols, cara, que ali não é questão de estar em forma ou de não estar em forma. É questão ali de competência, cara. Ele perdeu o gol na cara. Ele perdeu o gol na cara do goleiro. Ele perdeu o gol que, porra, que ele quase se chocou com a trave, que era ele e a trave, e ele, por 2 vezes, ele pegou a bola para chutar e não conseguiu, sabe? E, cara, deu saudade do Verratti, cara. Deu saudade do Verratti, porque antes do gol anulado do Vasco, do gol mal anulado do Vasco, né, teve um lance que, se eu não me engano, foi o Andrés Gomes que cruza para dentro da área e que o Brenner, ele passa raspando de cabeça, ele erra, que se fosse o Verratti lá, não teríamos nem esse lance problemático aí, esse lance polêmico para o juiz poder anular o gol, porque se fosse o Verratti ali de primeira ali, ele ia cabecear aquela bola. Porque não é só pelo fato do Verratti ser mais alto que o Brenner, não estou falando disso. É pelo fato do Verratti saber se colocar, ser um exímio cabeceador, melhor da América Latina, pelo que se sabe, tá? E pela impulsão do Verratti também, que é muito boa. Que é coisa assim, poucos jogadores têm. Se é uma coisa que o Verratti tem de melhor do que muitos atacantes por aí pelo mundo, é a impulsão dele e o cabeceio dele. Então ele faria aquele gol com certeza, né? Agora tá certo, a gente não pode ficar aqui sendo viúva do Verratti, porque o tempo passa, os jogadores passam, o Vasco fica. O Vasco é maior do que qualquer jogador. O Vasco é maior do que qualquer jogador. Mas, cara, porra, quando a gente vê Rayan indo embora, Verratti indo embora, e a gente vê Brenner e Nestroza, eu não vou falar do Marino e Nestroza agora, porque também a segunda partida do cara, o cara tá fora de forma, visivelmente fora de forma. Vamos aguardar para depois a gente ter que criticar ou não, né? A mesma coisa o Brenner. Mas, cara, ele perdeu gols ontem. E o Vasco parece que ele não tem, cara. O Felipe Coutinho, eu não sei o que ele faz na porra do jogo, cara. Que ele não comanda o time, cara. Ele é o capitão e ele não chega pro time ali, sabe? E não passa ali umas instruções, ele não chega e não passa ali alguma coisa ali, tipo, gente, olha só, vamos tocar a bola, vamos acalmar o jogo. Pra que o Vasco vai pro ataque? Eu vi ali, cara, o pessoal ali do Bruno Cantarelli, né, que faz as transmissões ali, aquele comentarista que tem ali com ele lá, que é vascaíno, eu esqueci o nome dele agora, eu não vou lembrar, cara. Porra, o cara comentando, falando que, porra, pra que o Vasco vai se lançar num ataque?
desesperadamente vencendo de 1-0. Se quem tinha que buscar o resultado era a Chapecoense. E outra, o Vasco depois que fez 1-0, ele teve ali um momento ali depois do gol que ele teve um domínio amplo ali na defesa da Chapecoense, onde o Vasco estava pegando a segunda bola o tempo todo, que era para ter definido a porra da partida, cara. E o Vasco não define a porra da partida. É impressionante, cara. É impressionante a falta de competência que esse time tem. Sabe? É impressionante. Define o caralho do jogo, cara. Mata a porra do jogo de uma vez. Porra, não dá chance pro azar, cara. Porque futebol é isso, cara. Qualquer bola vadia, qualquer bolinha parada, uma falta, que filha da puta tem a felicidade de acertar, né? E que seu Léo Jardim, né, seu Léo Jardim, bota 2 na barreira, 2 na barreira, cara. Você tá menosprezando o atacante adversário dessa maneira, cara. Tu é maluco. Tu ainda pulou atrasado. O pior é que você pulou atrasado, Léo Jardim. Porra, a gente te agradece a um monte de coisa que você já fez pelo Vasco, mas tu errou. Tu falhou nesse lance. Sabe? E, porra, como se já não bastasse, ainda tem um filho da puta de um juiz, que é esse Wilton Pereira Sampaio, que sempre tá pitando o jogo do Vasco. O Pedrinho não toma uma decisão, o Pedrinho não toma uma atitude, não vai lá na porra da CBF. Aí quando vai é pra tomar cafezinho com o presidente da CBF. Entendeu? Diz que é chegado lá do tal do Samir Chaldi lá, mas porra, caralho, o Vasco constantemente prejudicado, sacaneado. Puta que pariu. Cara, e o pior de tudo, cara, eu não peguei esse corte aqui, cara. Mas se eu tiver esse corte aqui, eu vou trazer no outro vídeo desse filho da puta, desse Paulo César de Oliveira, comentarista da Globo, que como árbitro foi uma negação, e ele teve a cara de pau de falar que o Nuno fez falta no goleiro, cara. Ele falou que o Nuno interceptou a saída do goleiro. Aonde, cara? Eu vou botar o lance aqui pra vocês. Aonde, cara, que o Nuno atrapalhou o goleiro, cara? Ele é agarrado pelo zagueiro do Chapecoense. O goleiro que empurra ele, cara. O Nuno fica no meio do sanduíche de 2 jogadores da Chapecoense. O goleiro e o zagueiro. O goleiro vai sair, o Nuno aparece na frente dele. O goleiro vai sair, o goleiro tenta empurrar ele na hora. O zagueiro por trás agarra o Nuno, a bola perereca ali e o Brenner bota pra dentro, cara. E o juiz dá falta. Porra, é sério, cara, que você viu falta do Nuno no goleiro? Seu imbecil. Porra, esse Paulo César de Oliveira, ele é muito mal intencionado, cara. Esse é um filho da puta, cara. Deus que me perdoe, cara. Esse cara, ele forma opinião, cara, na maior emissora do país, infelizmente, cara. E uma porrada de gente, uma porrada de torcedor vai acreditar no que esse canalha tá falando. Como ele falou que foi pênalti pro Flamengo contra o São Paulo, cara. Ele encontrou um pênalti pro Flamengo contra o São Paulo. Ele inventou um pênalti a favor do Flamengo no final do jogo. É impressionante, cara. É impressionante. Aí você vê Rica Perrone, você vê o Thiago Life, você vê um monte de jornalista conceituado fazendo react desse lance do Flamengo aí, dizendo que a Globo, porra, perdeu totalmente a noção, o tino das coisas, cara. Eles, sabe, eles simplesmente ali, eles escancararam, foda-se. Você tá entendendo? Eu tô torcendo pro Flamengo mesmo, eu vou sempre defender o Flamengo e acabou. Goste quem quiser. Entendeu? Agora tá assim, cara. A Globo está assim, ela não quer saber, ela não esconde mais, tá? Através dos profissionais dela, deve ter a ordem ali para os profissionais fazer esse tipo de coisa. E esse Paulo César de Oliveira não é diferente. Lembrando que ele já não gosta do Vasco, cara. Aquele treveiro que ele teve no jogo contra o Paraná em 99, que ele roubou o Vasco pra caralho naquele jogo, que eu estava presente ali. Aquilo ali, ele carrega até hoje aquele jogo ali, cara, na memória dele. Ele leva ali um ranço do Vasco ali, até hoje ali, por causa do Eurico Miranda e tudo mais que aconteceu ali naquela partida. Eu tenho certeza disso. Já é uma implicância com o Vasco. Já é. Entendeu? Aí o cara fala que teve pênalti pro Flamengo contra o São Paulo, aí agora ele vem na televisão, numa emissora, para
para mais de 200 milhões de pessoas falar que foi falta do Nuno no goleiro. Pô, vocês estão de sacanagem, cara. Realmente, olha, vocês estão de sacanagem. Então, cara, é muito complicado, cara. Eu vou falar aqui do Fernando Diniz, eu não vou botar corte aqui do Fernando Diniz assim, eu só vou botar um corte, onde ele fala que ele tem o sonho de ser campeão com o Vasco da Gama, é um sonho que ele carrega com ele, muito grande, e ele tem um sonho muito grande de ser campeão sim pelo Vasco. Vou botar o corte aí do Fernando Diniz, daqui a pouco eu volto. Mas o time tem força para poder brigar. Para brigar pelo máximo que a gente conseguir. Eu já falei isso mais de uma vez. Então, no time do Vasco, tem que pensar em todas as competições. Para mim, pessoalmente, tem que, no mínimo, pensar em ser campeão em todas as competições. Pensar e sonhar com isso. Isso eu não vou mudar nunca. Como vai terminar o campeonato, eu não sei. Esse é um sonho que eu tenho. Um sonho grande. Eu sonhava em ser campeão com o Audax, você acha que você é o quê com o Vasco? Esse é o meu sonho. O meu sonho é ser campeão com o Vasco do maior número de competições que a gente conseguir. O ano passado bateu na trave na Copa do Brasil. Ficou muito pertinho. Então o meu sonho particular é esse. Agora, Fernando Diniz, se você tem um sonho de ser campeão pelo Vasco, você tem que mudar a tua metodologia, cara. Porque do jeito que tá, não tá dando não, cara. Não está dando. Você também tem sua parcela de culpa nisso. Entendeu? Porra, você deixa o Johan Rojas no banco, entra com o Coutinho, tudo bem, o Coutinho foi bem na partida, eu não vou aqui também ser leviano de fazer a crítica pela crítica, só que você colocar o Rojas no finalzinho do jogo, cara, pra quê? Aí antes disso você coloca David e Hugo Moura, tá? Depois você coloca o Enestrosa, depois você coloca, você colocou o Enestrosa no lugar do Nuno Moreira, você colocou mas não sei quem, que agora eu esqueci, tu colocou o David, o Hugo Moura, o Enestrosa, e você colocou mais alguém ali que eu esqueci, cara, que agora eu não vou lembrar. Aí no final você bota o Rojas no lugar do Felipe Coutinho, com um 9. Porque o Felipe Coutinho, naquele momento ali, ele estava jogando como um 9. Porque o David, ele não é centroavante, cara. Se tu colocou o David no lugar do... Eu esqueci no lugar de quem que você colocou. O Hugo foi no lugar do Thiago Mendes, né? O David, você colocou ali no ataque, eu só esqueci agora no lugar de quem que você colocou. Acho que você tirou o Piton. Não, entrou o João Vitor no lugar do Piton. O David entrou no lugar de algum outro atacante ali, cara, que agora eu não tô lembrado. No Brenner. Tu colocou no lugar do Brenner, né? Tu tirou o Brenner, que já estava sendo vaiado pela torcida, e tu colocou o David no lugar do Brenner. Pô, se você colocou o David como 9, cara, você está totalmente equivocado, porque o David, ele atua do lado da área. Ele atua de lado de campo, cara. Ele não é centroavante. Então, creio eu que você tenha colocado o Coutinho como centroavante. Aí tu tira o Coutinho e você bota o Rojas. Porra, cara, aí... Olha, Diniz, fica difícil de te defender, cara. Fica difícil de te defender e eu acho que você não vai ser campeão no Vasco assim, não. Vai ser complicado para você ser campeão do Vasco. Uma estatística negativa aqui do Brenner, falar do Brenner, né, cara? Ele foi eleito nessa partida contra a Chapecoense como o jogador com mais chances perdidas desde 2015. Impressionante isso, cara. Numa partida, ele teve 5 chances perdidas, assim, claras, de gol, o Brenner. 5 lances, tá? Aí abaixo dele veio o Figueiredo com 3, no jogo que o Vasco perdeu do Atlético Paranaense de 2-0 em 2023. Depois veio o Rossi também com 3. Vasco e Chapecoense, olha que coincidência, Chapecoense de novo no nosso caminho em 2019. E o Maxi Lopes também com 3 contra o Urubu, empate contra o Urubu em 1-1 em 2018. Foram jogadores aí com mais chances perdidas aí no Vasco da Gama e o Brenner bateu esse recorde. Impressionante, cara, impressionante. O Brenner conseguiu bater esse recorde. Pessoal, falar aqui rapidinho do Alan, esse Alan aí, meio campo, cabeça de área do Urubu, diz que ele foi oferecido ao Vasco pelos empresários dele, tá? Não foi o Vasco que procurou.
Aí tem notícias aí dizendo que o negócio já estava avançado, que o Diniz teria ligado para o jogador, etc e tal. Só que o Vasco não tem dinheiro para pagar os salários do Alan, que os salários do Alan é muito alto, acho que gira na casa aí de mais de R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, não sei, tá? E olha a curiosidade, tá? O Alan, cabeça de área do Urubu, ele é agenciado pelo Giuliano Bertolucci, que agencia o Brenner, que agencia o Cuiabano, que está chegando, e que agencia, sabe quem? O técnico Fernando Diniz. Então, cara, puta que pariu. Eu não estou dizendo que o Fernando Diniz ele tá fazendo contratação errada, que os jogadores que estão chegando sejam ruins. Não estou dizendo isso. Agora, porra, que é muito conflito de interesse cara. É muito conflito de interesse, porque puta merda, cara. O Diniz pertence ao Bertolucci. O Cuiabano também pertence. O Brenner também pertence. Todo jogador que o Diniz indica pertence ao empresário, porra. E é o que eu falo, que eu já falei nos grupos que eu participo. Cada época, cada presidente que passa no Vasco, cada gestão que passa no Vasco tem um empresário de estimação. Tá? Teve a época do Campelo, que foi o Carlos Leite. O Roberto Dinamite, que foi o Carlos Leite. Teve a época do Eurico Miranda lá atrás, no início, que era o tal do Juan Figuer, que eram outros empresários lá da época. O seu Eurico também ficou refém do Carlos Leite, né? Emprestando dinheiro a juros, tá? O Salgado já foram outros. Então, cada gestão que passa no Vasco tem um empresário de estimação. Tem seus empresários de estimação. E agora é esse aí, ó, o Giuliano Bertolucci aí, que dá as cartas no Vasco da Gama. Infelizmente, a gente vira refém, cara. Infelizmente, porque da mesma maneira que ele bota um jogador bom no Vasco, através do Diniz, ele vai forçar o Vasco a contratar um jogador merda. E o Vasco vai ter que contratar, tá? Existem denúncias, inclusive, que por Léo Jardim renovar com o Vasco da Gama, o Vasco teve que trazer o Matheus França. Então, cara, é complicado, que é o mesmo empresário. Eu acho que é o Matheus França. Eu acho que é o Matheus... O Thiago Mendes. O Thiago Mendes, no início, lembrando que ele foi muito criticado, né? Nas atuações dele. Agora é que ele melhorou. Mas tem denúncias de que pro Léo Jardim renovar com o Vasco e ganhar esse salário astronômico que ele está ganhando agora, o Vasco teve que contratar o Matheus França, tá? Então, isso também está errado. Isso também está errado. Não pode acontecer, mas infelizmente acontece. Pessoal, parece que o Spinelli vai sair hoje lá do Equador, direto aqui para o Rio, deve chegar amanhã para assinar contrato. O Spinelli, que aí foi eleito o melhor jogador, né, do Equador aí na temporada passada, recebeu o prêmio, teve lá o evento ontem, né, no Equador, e ele eleito aí como melhor jogador da temporada de 2025 lá no Nacional, lá no futebol nacional do Equador. Olha, o PH deram satisfações aí sobre o problema do PH, do porquê que ele não vem jogando, tá? A diretoria informou que o PH ele vinha atuando no sacrifício na temporada passada, necessitando até de infiltrações e analgésicos aí para combater a dor. E parece que agora eles estão fazendo aí um tratamento mais intenso no problema aí do pé esquerdo do PH, e por isso que ele não tem sido relacionado e não tem atuado nas últimas partidas, né? Todo mundo dizendo que o PH está vendido para o Palmeiras e tudo, para algum outro clube lá de fora, mas a diretoria agora veio a público esclarecer, dizendo que é o problema aí que ele veio jogando no sacrifício aí em 2025 e agora teve que parar para poder tratar aí da lesão. O Vitor Luiz, né, não faz mais parte do planejamento da diretoria vascaína. Parece que o Fortaleza tem interesse no lateral esquerdo. Vai com Deus, meu amigo. Seja feliz, boa sorte para você e que seja tudo de bom aí para tua vida, tá? Eu vou falar aqui do Campeonato Brasileiro ontem, cara, da tabela aqui rapidinho. Tivemos os jogos de ontem, né? O Remo empatou com o Mirassol. Não, desculpa. O Bahia empatou com o Fluminense 1-1. O Fluminense que saiu na frente, o Bahia empatou depois. Jogo das 19 horas. O Vasco empatou com a Chapecoense. E o Cruzeiro perdeu em casa para o Curitiba 2-1. Cruzeiro que é a lanterna da competição. Nesse exato momento, vou botar a tabela aí para vocês, ó.
E a tabela é o seguinte: o Bragantino vem primeiro com 6, Palmeiras em segundo com 4, Chapecoense terceiro com 4, Mirassol em quarto com 4. Esse é o G4 momentâneo do Campeonato Brasileiro. O Fluminense estaria na pré-Libertadores com 4 pontos em quinto. Aí vem a galera da Sul-Americana: Bahia em sexto com 4, São Paulo em sétimo com 4, Botafogo em oitavo com 3, Grêmio em nono com 3, Atlético Paranaense em décimo com 3, Coritiba em 11º com 3. Aí fora de qualquer zona de nada, né? Vitória em 12º com 3, Vasco está em 13º com 1 ponto, poderia estar com 4 agora, lá em cima no pelotão de cima. Urubu em 14º com 1, o Atlético Mineiro em 15º com 1, o Inter em 16º com 1, e abre aí a zona de rebaixamento: Santos em 17º com 1, Remo em 18º com 1, Corinthians em 19º com 0, que não jogou ontem, e o Cruzeiro em 20º com 0. Essa é a classificação momentânea do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Corinthians pega o Atlético Paranaense só no dia 19 de fevereiro, né? Relativo à segunda rodada aí que acabou ontem, né? O Corinthians jogou ontem pelo Paulista e só joga agora pelo Brasileirão pela segunda rodada no dia 19 de fevereiro com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Pessoal, olha só. Problemas aí com a SAF do Vasco, do interesse aí do Marco Lamacchia, né? Eu vou pegar aqui o celular de mamãe para ler a matéria, né? Vou ler o título aqui a princípio. A CBF sinaliza obstáculos no fair play à SAF do Vasco com Lamacchia, tá? Eles estão alegando aí conflito de interesse pelo fato dele ser enteado da Leila Pereira, né? Então eu vou ler a matéria aqui para vocês aqui rapidinho para vocês entenderem. Aí depois eu vou comentar em cima. Olha, Marco Lamacchia, enteado da mandatária do Palmeiras, que dirige o fundo Blue Star, iniciou contatos com dirigentes cruz-maltino para uma possível compra da SAF. O negócio avançou rápido no final do ano passado, mas passou a andar de forma mais lenta em janeiro de 2026. Membros da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol falaram com cartolas do Vasco e do Palmeiras sobre o negócio de Lamacchia na SAF. Foi lembrado que o regulamento de sustentabilidade, olha só isso, cara, financeira, veta em seu artigo 86 que uma pessoa ou empresa tenha controle sobre mais de um clube da mesma divisão. E a proibição se estende a parentes próximos como filho, irmão, cônjuge. Esse item já está válido em 2026. Uma análise preliminar dentro da Confederação Brasileira de Futebol teve o entendimento que enteado se equipara a filho do ponto de vista jurídico. Ou seja, Lamacchia não poderia ser o controlador do Vasco enquanto Leila fosse presidente do Palmeiras. Não é um veto formal. A agência de fair play da CBF só vai analisar o caso se o negócio for concluído e o Vasco avisar sobre a troca de dono da SAF. Pela norma, se o órgão da confederação vetar o negócio, o clube teria 30 dias para resolver a situação. É uma matéria aí do UOL Esportes, tá, gente? Então, olha só, segundo o artigo 86, né, da regulamentação aí da CBF sobre a SAF, deixa eu ver aqui, lembrar o artigo 86, regulamento de sustentabilidade financeira, né? O regulamento de sustentabilidade financeira, segundo o artigo 86, né? Não pode existir familiares de um clube dirigindo outro clube no Brasil, né? Então eles colocam enteado como se fosse parente. Cara, só que existem brechas na legislação brasileira que o enteado ele só vira parente se ele depender do padrasto ou da madrasta dele. No caso aqui do Lamacchia, do Rodrigo, do Marco Lamacchia, né? Ele não tem nada com a Leila Pereira. Na verdade, o Marco Lamacchia, ele nunca frequentou o mesmo ambiente que a Leila Pereira. Ele nunca morou com a Leila Pereira e com o pai dele. Ele morou sempre com a mãe dele, com a família da mãe dele, porque a mãe dele também tem uma família rica. O avô dele era dono de banco.
era banqueiro. Então, ele nunca precisou estar junto com o pai. E quando a Leila Pereira se envolveu ali com o José Roberto Lamarck, o pai dele, ele já era crescido, ele já era homem feito já há muito tempo. Então não tem nada a ver. O que se vê aqui, cara, é esse país de filha da putagem, esse país de canalha, porque se fosse o Flamengo, ninguém tava falando nada. Tá? Se fosse o Flamengo, ninguém tá falando nada. Por falar em Flamengo, o seu BAP, né, Luiz Eduardo, o seu Luiz Eduardo Batista, né, ele já se manifestou e ele já falou que já está olhando à distância esse lance aí do Marco Lamarck é comprar a SAF do Vasco. E ele falou que ele ia se manifestar. Então, sabe o que a gente entende, cara? A gente entende que existe uma porra de um time chamado Flamengo que ele se acha o dono do futebol brasileiro todo, que ele pode mandar na porra toda. Você tá entendendo? Eu vi uma matéria agora aí que a CBF vai discutir aí quantidades de rebaixados e quantidade de times que vão subir. Acho que eles querem diminuir para 3. Lembrando que eles acabaram de mudar a forma de ascensão para a Série A, né? Os 2 primeiros sobem direto e o terceiro e o quarto colocado, eles fazem um playoff para ver quem é que vai subir, tá? Não, minto, do terceiro ao sexto colocado, eles vão fazer um playoff para ver quem é que vai subir. O terceiro pega o sexto e o quarto colocado pega o quinto para dar direito mais a 2 vagas para a Série A. Eles acabaram de mudar o regulamento, tá? Agora eles vão querer mudar de novo. Outra coisa que eles vão querer debater é sobre grama artificial. Quer dizer, quer dizer que o presidente do Flamengo começa a berrar, começa a chiar, espernear contra o gramado de todo mundo, contra a SAF de todo mundo, e a CBF vai lá e vai discutir, e vai debater, vai atender aí os apelos aí do queridinho da mídia, do queridinho da Globo, porque eles estão esperneando, porque eles se veem em desvantagem, porque o clube tem uma grama artificial e o Maracanã não tem. Porra, vão a merda, cara. Tudo que essa porra desse clube, cara, chia e esperneia, essa porra dessa confederação atende, cara. Essa porra dessa mídia dá respaldo. Porra, puta que pariu, tá de saco cheio disso, cara. De um time só querer mandar na porra toda, cara. Que isso, cara? Que mundo que a gente tá vivendo? Quer dizer que eles falam, todo mundo tem que escutar. Todo mundo tem que fazer. Ou todo mundo tem que pelo menos ali debater sobre o assunto, porque eles estão falando. Porque os únicos que esperneiam são eles, cara. São eles que se preocupam com a grama artificial do outro. São eles que se preocupam com a SAF dos outros. Esse filho da puta desse presidente do Flamengo que tá sempre falando alguma coisa, metendo o bedelho onde não tem que meter. Agora ninguém fala que o BRB, que é um banco estatal lá de Brasília, enfiou de tubos e tubos de dinheiro na porra do clube, que pode ser uma porra de uma lavagem de dinheiro, porque o BRB tá lá naquele escândalo lá do Banco Master lá, enfiado lá daquela confusão lá em Brasília, daquele Banco Master, com aquele vocário lá enfiado no meio, né? Ninguém vai averiguar, ninguém vai investigar se a porra da grana que entrou na Gávea foi lavagem de dinheiro. Mas ninguém vai ver, entendeu? Os caras, por anos e anos e anos, recebendo dinheiro de verba pública, de estatal, você tá entendendo? Sem apresentar certidão negativa de débito nenhuma, né, Landim? Né, Landim? Sem apresentar certidão negativa de débito nenhuma, vocês recebiam dinheiro da Petrobras, tá? Agora, do BRB também, Deus sabe como esse dinheiro entrava dentro do Flamengo, de que forma, tá? Aí vocês estão em outro patamar, né? Porra, maneiro. Assim é mole, cara, qualquer clube. Assim é mole. Agora vocês querem se meter na SAF dos outros. Vocês não querem que ninguém cresça, cara. Vocês não querem que ninguém evolua no futebol. Só vocês é que tem que estar ali no patamar supremo do futebol. Só vocês. Entendeu? Se mete com a porra do teu time, BAP. Se mete com a merda do Flamengo. Esquece o Vasco, cara. Esquece o Vasco. Sabe? Mas tudo com o Vasco é uma vontade. Sabe por causa de quê? Porque se o Vasco, cara, se o Vasco evoluir, se o Vasco chegar lá na crista da onda, se o Vasco começar a atingir estágios maiores do futebol nacional,
continental, intercontinental, cara, vai perturbar muita gente, vai incomodar muita gente. O Vasco, por muito menos, ele já incomoda. Agora, tu imagina ele ganhando tudo. Tu imagina ele ganhando títulos internacionais. Tu imagina ele ganhando um título mundial. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Sabe por quê? Que a torcida do Vasco faz um barulho do cacete, meu irmão. Ninguém vai aguentar o Vasco se o Vasco chegar no estágio desse. Ninguém, cara. Ninguém. Aí vai ofuscar o queridinho da mídia. Vai ofuscar o urubu, entendeu? Vai tirar o urubu do cenário lá de visibilidade que a mídia sempre quis colocar ele naquele pedestal ali acima de todo mundo. Então, não é interessante o Vasco crescer, não é interessante o Vasco evoluir, não é interessante o Vasco melhorar, entendeu? O Vasco tem que estar sempre abaixo. É isso que acontece, tá? Fique com Deus, saudações vascaínas. Hoje é sexta-feira, vou subir esse vídeo, vou dar uma saída porque o negócio tá brabo pro meu lado. Fui!